Um dos maiores enganos que o mundo apresenta ao pecador é a possibilidade de ser feliz longe de Deus. As festas, os prazeres, as bebedeiras e shows que se espalham pelas cidades são as armadilhas mais eficazes usadas pelo diabo para prender o pecador em suas garras. Aceite o convite do Salvador e não se esqueça que ele morreu por você. Só ele pode te oferecer a verdadeira felicidade. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Queridos, a mensagem desta noite tem vários textos. Começarei lendo primeiro Gênesis capítulo 5, versículo 24. Aqui está a biografia de um homem. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou consigo. Uma curta biografia. Um dia, Deus decidiu levar Enoque para morar com ele pela eternidade. Enoque não conheceu a morte. Agora, eu pergunto, se Deus decide levar para os céus um homem, deve ser porque esse homem era um homem muito bom. Eu não acredito que Deus leve para morar com ele para sempre um homem que voluntariamente se agarra do pecado e não quer soltá-lo. Se Deus levou Enoque, deve ter sido porque a vida de Enoque foi uma vida de inspiração, porque Enoque foi um homem perfeito, íntegro, justo, bom, santo. Mas o que diz a Bíblia? Por que Deus decidiu levar Enoque? Andou Enoque com Deus. Foi por isso que Deus o levou, porque Enoque andou com Deus. E porque andou com Deus, foi tão santo, tão justo, tão íntegro, tão perfeito, que Deus um dia decidiu levá-lo para sempre. Enoque foi arrebatado vivo sem conhecer a morte. Agora, na seguinte página da Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9, encontramos a história de um outro homem. Seu nome era Noé. Escutem o que diz a Bíblia. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem disse isto é Deus. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Queridos, se Deus pudesse dizer isso de mim, eu acho que eu não esperava mais nada desta vida. Porque que a igreja diga isso de mim pode passar, porque afinal de contas a igreja só pode ver o que vai por fora, não pode ver meu coração. Mas que Deus diga isso de alguém, Deus que conhece tudo, que lê tudo, que sabe tudo. Pois bem, Deus disse de Noé: este é um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Mas por quê? Porque Noé guardava tudo, cumpria tudo, obedecia tudo, seguia tudo, era um bom membro de igreja, por isso? Talvez fosse tudo isso. Mas a Bíblia não disse que Noé era justo e íntegro por isso. A Bíblia diz: Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
umas páginas mais para lá. No livro de Gênesis mesmo, no capítulo 17, no versículo 1, encontramos a experiência de um outro homem chamado Abrão. E vejam o que diz a Bíblia. Ora, quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda comigo e sê perfeito. Quando Adão tinha 99 anos, Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, guarda fielmente todos os meus mandamentos e sê perfeito. É isso que a Bíblia diz? Não. Eu até que gostaria que dissesse isso, para provar que é preciso guardar os mandamentos, mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é: anda comigo e sê perfeito. Lembram-se de Davi? Davi foi o homem que Deus disse que foi o homem conforme a seu coração. O homem conforme ao coração de Deus. Ah, se Deus pudesse dizer de nós que nós somos conforme a seu coração, que coisa maravilhosa. Agora vejam por que Davi é chamado o homem conforme ao coração de Deus. O que Davi tinha na mente? Qual era a obsessão, se pudéssemos falar assim, de Davi? O que era o que estava em sua mente de dia e de noite? Em Salmo 116, versículo 9, está a única preocupação de Davi: andarei com meu Senhor na terra dos viventes. Andarei com meu Deus. Era isso que estava na mente de Davi. Andarei com meu Deus, não soltarei na mão de meu Deus. E Deus olha para esse homem e diz assim: esse homem é conforme a meu coração. Agora, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: na vida de todos estes homens, Noé foi tão santo que Deus o levou. Aliás, Enoque foi tão santo que Deus o levou consigo. Noé foi justo e íntegro entre seus contemporâneos. Abrão foi perfeito. Davi foi conforme ao coração de Deus. Mas na vida de todos estes homens há uma frase que se repete como um denominador comum. Qual é essa frase? Vocês já perceberam? Todos eles fizeram o quê? Andaram com Deus. Enoque foi tão santo porque Deus o levou, porque andou com Deus. Noé foi justo e íntegro entre seus contemporâneos, porque andou com Deus. Abrão foi perfeito, porque andou com Deus. Davi foi o homem conforme ao coração de Deus, porque andou com Deus. O que eu quero perguntar esta noite é o seguinte: alguém aqui já ficou alguma vez bêbado? Não levantem a mão, não quero que ninguém se identifique. Mas alguém aqui, quando não conhecia Jesus, já ficou bêbado, mas tão bêbado, que ficou nu em meio da rua? Todos os vizinhos olhando e ele nu aí na rua, um escândalo público. Alguém aqui já ficou bêbado a esse ponto? Acho que ninguém. Mas Noé ficou. Ficou um dia bêbado na rua, os vizinhos não podiam olhar, era um escândalo. Noé ficou bêbado a esse ponto. E sabem o que Deus diz? Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Você entende o que Deus está querendo dizer? Vou fazer outra pergunta. Alguém aqui já foi alguma vez em sua vida covarde, mas tão covarde que teve medo de dizer que sua esposa era sua esposa? E disse que sua esposa era sua prima.
e quase que faz cometer adultério sua esposa com o prefeito da cidade. Alguém já fez isso? Alguém já foi tão falto de fé e possuído pela concupiscência que, sob o argumento de que Deus lhe daria um filho e o filho não nascia, com o consentimento da esposa, tão esperto ele, cometeu adultério com a empregada da casa? Alguém aqui já fez isso? Ninguém? Pois Abraão fez. E sabem o que Deus disse? Que Abraão era um homem perfeito. Queridos, que será que Deus está querendo dizer-nos esta noite? Se alguém está assustado com o que eu estou falando, tenha um pouquinho de paciência. Deixe eu chegar no fim da mensagem. Vou fazer outra pergunta. Alguém aqui alguma vez esteve tomando banho no terraço da casa ou esteve tomando sol no terraço da casa e olhou para o pátio do vizinho e viu a mulher do vizinho tomando banho aí? E em lugar de olhar para outro lado, ficou olhando para a mulher que tomava banho e começou a cobiçar a mulher do vizinho e adulterou com a mulher do vizinho. E a mulher do vizinho ficou grávida dele. E agora, para esconder seu pecado, mandou matar o vizinho para ficar com a mulher dele. Alguém aqui já fez isso? Eu acho que não. Porque se eu tivesse feito, já estaria preso. Não estaria em liberdade. Mas, queridos, Davi fez isso. E sabem o que a Bíblia diz? Que Davi era o homem conforme ao coração de Deus. Meus amados, eu me emociono quando eu penso no que Deus está querendo dizer para mim esta noite, através de estas experiências de homens passados. Não quer dizer que quando Noé estava bêbado era justo e íntegro, claro que não. Não quer dizer que quando Abraão estava sendo um cobarde ou adulterando com a empregada era um homem perfeito, claro que não. Não quer dizer que Davi, quando estava adulterando e matando, era conforme ao coração, claro que não. O que Deus está querendo dizer é que não importa o que pode haver em tua vida passada, você pode ser também um homem justo, santo, íntegro e perfeito, se você esquece sua vida passada, acredita que Deus perdoa tudo e você vai ao encontro de Jesus e com Ele você começa a viver uma vida nova, completamente nova. O inimigo quer que nós pensemos que um homem santo é aquele que nunca cometeu um erro na vida. Mas o que Deus está dizendo-nos aqui, que para Ele, para Deus, um homem santo não é aquele que nunca cometeu um erro na vida. Para Deus, um homem santo é aquele que coloca sua mão no braço poderoso de Deus e anda com Deus. Porque no momento em que eu estendo minha fraca mão para segurar o braço poderoso de Deus, meu passado fica para trás, esquecido para sempre, apagado, jogado no fundo do mar. Querido, sabe o que Deus está dizendo para você esta noite? Filho, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão baixo você tenha caído, não importa quão negro seja teu passado, não importa quão perverso você tenha sido em sua vida passada, quando não conhecia Jesus, você esta noite pode nascer de novo. E tudo que você fez no passado não conta para Deus. Você nasce como uma nova criatura e você pode ser considerado
tan perfeito como Davi, como Noé, como Abraão, como Enoque. ¿No es esto maravilloso? Eu terminei de pregar um sermão, este sermão numa cidade brasileira, e uma senhora me abraçou na porta, chorando, e disse: pastor, o Senhor não sabe o peso da culpa que tem tirado de meus ombros. Porque quando eu tinha 15 anos, engravidei solteira. Nunca souberam meus pais, a igreja nunca soube, ninguém soube. Mas eu fiz um aborto. Nunca ninguém soube. Anos depois eu conheci o rapaz que hoje é meu marido. Ele nunca soube. Eu me casei. Eu me rebatizei na igreja. E Deus sabe que desde então minha vida tem sido uma vida correta. Mas pastor, o Senhor não sabe as noites intermináveis que eu tenho me debatido em angústia, porque eu pensava: Deus tem me perdoado tudo, menos aquele aborto, porque eu tirei uma vida inocente. Eu sou uma assassina. As minhas mãos estão manchadas de sangue. Eu acho que Deus nunca poderá perdoar-me isso. E pastor, ao longo dos anos tenho carregado complexo de culpa atormentando meu coração. E eu não tenho palavras para lhe agradecer, porque esta noite Deus usou o Senhor para me livrar desse peso da consciência e me dizer: e filha, não importa o que haja, o que tenha havido em teu passado, você, a partir de hoje, pode ser também considerada justa, íntegra, perfeita, santa, como Enoque, como Abraão, como Davi, como Noé. Não é maravilhoso, queridos? Ninguém esta noite tem o direito de voltar para casa sentindo que Deus não o perdoará. Por favor, querido, não importa o que haja, o que tenha havido em teu passado. Não importa o que você possa ser hoje. Não importa quão amarrado você possa estar a esta vida. Ninguém tem o direito de voltar para casa sentindo-se derrotado, porque há poder em Jesus para perdoar e para, a partir de hoje, fazer de você um homem e uma mulher vitorioso. Mas agora quero meditar num outro aspecto da vida de santidade. Para Cristo, um homem santo não é aquele que nunca pecou. Para Cristo, um homem santo é aquele que, a partir do momento em que conhece a Jesus, esquece seu passado, olha para adiante, agarra da mão de Deus e anda com Deus. Isto é cristianismo. Cristianismo é caminhar com Deus, é andar com Deus. Mas, querido, se você decide hoje andar com Deus, vai descobrir um pequeno problema. Se você começa a andar de mãos dadas com Jesus, vai descobrir um pequeno problema. Que há muitas coisas que você gosta e Jesus não gosta. E há outras coisas que Jesus gosta e você não gosta. Por exemplo, você gosta de regar seu almoço com um bom vinho. Você gosta. Mas Jesus não gosta. Porque sabe que isso vai prejudicando a tua saúde. E Ele quer que você viva sadio para louvor e para a glória de seu nome. Você gosta de fumar um cigarro e aspirar a fumaça e envenenar os pulmões, porque isso te dá uma certa sensação de alívio. Mas Jesus não gosta, porque sabe que isso pode te dar um momento de estímulo circunstancial,
mas teu pulmão está sendo apodrecido pelo tabaco, pela nicotina, e que muito breve você vai pegar um câncer pulmonar. Então, quando você começa a andar com Jesus, vai descobrir que há muitas coisas que você gosta e Jesus não gosta. Há outras coisas que Jesus gosta e você não gosta. Por exemplo, Jesus gosta que você todos os dias abra sua Bíblia e receba poder da palavra de Deus. Jesus gosta disso, mas você não gosta. Você gosta de sair correndo e fazer tudo, mas não gosta de passar tempo com Jesus. Mas Jesus gosta. Bom, a partir do momento em que você começa a andar com Jesus, você descobre que há coisas que Jesus gosta e você não gosta. Há coisas que Jesus gosta, que Jesus não gosta, você gosta. Como faz? Como faz agora? Aqui entra, para resolver este problema, entra o amor. E é por isso que as primeiras noites eu tentei dizer de muitas maneiras que não se pode ser feliz na vida cristã se não estamos apaixonados por Cristo. Se não amarmos com todo o coração. Porque quando começamos a caminhada com Cristo, o que vai resolver o problema é o amor. Se não existir amor, não se pode fazer nada. Se não existir amor, a tua vida cristã vai ser uma coisa horrível. Eu te digo, meu querido irmão, ontem pelo menos umas 75 pessoas, 80 pessoas talvez vieram aqui à frente, decidindo unir-se à igreja de Deus, decidindo batizar-se, decidindo andar com Jesus o resto de sua vida. E eu quero te parabenizar. Mas uma coisa, você nunca pense que você está se tornando cristão para não fumar, não beber, não comer carne de porco, guardar sábado e volver livre. Não. Você não está se tornando cristão para isso. Você está se tornando cristão para viver a mais linda experiência de amor com Cristo. É para isso que você está se tornando cristão. Você está se tornando cristão para andar com Deus. É para isso que você está se tornando cristão. Mas se você quer ser feliz nessa caminhada com Deus, você tem que estar apaixonado por Deus. Você tem que amar Jesus com todo o seu coração. Porque é o amor que vai resolver o problema quando você descobre que há coisas que Jesus gosta e você não gosta. E agora vou contar para vocês uma experiência que muitos de vocês conhecem, porque já ouviram meus cassetes, já leram meus livros, mas vou contar esta noite essa experiência uma vez mais para reforçar a ideia que eu estou querendo dizer. Em meu país existem 3 regiões diferentes. A Amazônia, onde tem muita fruta, muita verdura, muito feijão. A Serra, nos Andes, onde não tem muita fruta, tem muita batata, muito trigo, muita carne de cordeiro, tem neve. E a costa beira-mar, onde tem muito peixe, muita verdura, muita fruta também. Eu nasci na Serra, nos Andes, e cresci sem comer muita fruta. Eu vi uma vez um mamão, mas nunca gostei. Um dia até tentei experimentar, não gostei. Cresci sem comer mamão. Mas quando fui ao seminário para estudar, eu conheci uma garota que tinha nascido e crescido na Amazônia, comendo mamão todos os dias. Conheci ela no seminário. Ficamos noivos e casamos. Eu nunca vou esquecer o primeiro café da manhã que minha esposa preparou para mim. Ela se levantou cedo, preparou a mesa, tudo prontinho. Vi aí as xícaras e lá no meio da mesa um enorme mamão. Ao lado da mesa minha esposa olhando para mim.
com aqueles olhos cheios de expectativa, como dizendo: tomar aquele goste do café da manhã que eu preparei. A primeira intenção que eu tive foi de dizer: olha, eu não gosto de mamão, mas quando vi o brilho de seus olhos, não tive coragem de dizer nada. Me assentei na mesa, ambos nos assentamos. Depois da oração, ela pegou o mamão, partiu pela metade, colocou metade para ela e botou metade para mim. Eu olhei para o mamão, olhei para ela, olhei novamente para o mamão. Tinha vontade de dizer: olha, filha, eu não gosto de mamão. Mas que significava comer mamão diante de todo o amor que eu tinha por ela? Assim agarrei o mamão e praticamente engoli. Acabou aquele café da manhã. No dia seguinte, saí do dormitório para a copa e aí, em meio da mesa, estava outro enorme mamão. Eu fiquei olhando para o mamão. Ela sentou, pegou a metade, colocou metade do mamão para mim. E eu olhei para ela e perguntei: você gosta muito de mamão? E ela disse: olha, para mim não existe café da manhã sem mamão. Naquele momento eu fechei os olhos e comecei a imaginar o resto da minha vida. Será que eu vou ter que comer mamão todo dia? Um dia vou ter que dizer para ela que eu não gosto de comer mamão. Mas eu amava aquela garota. E por amor, engoli o mamão aquele dia. E outro dia também. E outro dia também. E outro dia também. E já passaram 24 anos desde aquele dia. E se vocês me perguntam hoje: pastor, qual é a fruta que mais gosta? Qual é uma das frutas que mais gosta? É o mamão. Eu não sei quando comecei a sentir sabor do mamão. Eu não sei quando comecei a gostar do mamão. Eu só sei que no início eu não gostava de mamão, mas casei por amor com uma pessoa e essa pessoa gostava de mamão, e porque eu amava essa pessoa, aprendi a comer mamão. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, queridos? Na vida cristã, quando a gente começa a andar com Jesus, descobre que há muitas coisas que Ele gosta e eu não gosto. E como resolvemos este problema? O amor é o ingrediente básico. Porque se eu amo Jesus, mesmo que eu não goste de algumas coisas, por amor a Ele, vou começar a fazer. E sem perceber, vou acabar gostando daquilo que Jesus gosta. O amor. É por isso que sem amor não se pode construir a vida cristã. É por isso que a nossa primeira oração não pode ser: Senhor, ajuda-me a guardar teus mandamentos. A nossa primeira oração tem que ser: Senhor, ajuda-me a amar-te com todo o meu coração. Porque quando amarmos Jesus, comer mamão será o de menos. Deixar de fumar será o de menos. Deixar de beber será o de menos. Deixar de usar aquilo ou outro, isso será o de menos. Eu amo meu Jesus. E quando uma pessoa ama outra pessoa, o que mais quer é ver feliz a pessoa que ama. Agora, quando não ama, então a vida torna-se uma vida horrível de deveres. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer o outro. E a vida cristã não pode ser assim. A vida cristã tem que ser uma vida maravilhosa, uma experiência agradável. E só pode ser uma experiência fascinante se a gente está enamorado de Jesus. Muitos de nós dizemos que somos cristãos, mas não temos Jesus em conta para nada. Vivemos sozinhos. Pensamos que somos cristãos porque pertencemos a uma igreja.
Estar batizado numa igreja não é ser cristão. Ser cristão também é ser batizado. Mas antes do que isso, ser cristão é andar com Cristo. Comer com Ele, viajar com Ele, comprar roupa com Ele, jogar bola com Ele, ler o jornal com Ele, assistir televisão com Ele. Quando você sente que um programa não está sendo saudável, você muda de canal. Quando você sente que uma comida não é a melhor, você troca de comida. Quando você sabe que o que está vestindo não é o melhor, você troca de roupa. Mas você não faz porque a igreja proíbe. A igreja não proíbe nada. Você faz porque você ama Jesus. Você está apaixonado por Jesus. Você quer ver feliz Jesus. Mas muitos dizem que são cristãos e vós. Imaginem como uma pessoa compra roupa. Quando você vai à loja de roupa, olha as roupas, pega aquele vestido, experimenta o vestido, depois olha no espelho e olha aí, que tal? Combina com minha pele, com meu cabelo, meu corpo, que tal se vê meu corpo? As formas do meu corpo aparecem como é. Não é assim que se compra? Mas queridos, o cristão não compra roupa dessa maneira, porque o cristão não vive sozinho, o cristão vive com Jesus. Uma vez eu fui a comprar sapatos com minha esposa. É uma tarefa muito difícil comprar sapatos com a esposa. Eu não sei se todas as esposas são como a minha. A minha experimenta vários e não compra nenhum. É difícil encontrar sapato para a esposa. Mas uma vez fomos a comprar. Aí ela ficou indecisa entre dois pares. Experimentava um, experimentava outro e olhava no espelho aí. E eu sentado naquele banquinho onde os maridos se sentam enquanto as esposas escolhem sapato. E ela olhava para um, olhava para outro, olhava para um, olhava para outro. E de repente olhou para mim e disse assim: qual levo? Falei: não sei, o sapato é para você, leva o que você gostar. Não, eu já decidi, eu vou levar o que você escolher para mim. Mas por quê? O sapato não é para mim, é para você. Leva um que você gostar, porque não vai usar uma vez e vai deixar. Leva aquele que ficar bom em você. Ela disse: não, eu já decidi, vou levar o que você escolher. Mas por que tenho que escolher eu? E ela disse uma coisa tão bonita: eu quero que você escolha para mim. Eu vou me sentir feliz usando o sapato que você escolher para mim. Mas por quê? Porque eu te amo e eu vou me sentir feliz usando o sapato que você escolher para mim. E eu me senti tão emocionado que comprei os dois pares. Queridos, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Quando você ama Jesus e vai comprar uma roupa, você não vai pegar a roupa, olhar no espelho, a ver, que tal? Meu corpo está bom? Chama atenção? Combina com o meu cabelo? Não. Você vai olhar para o lado e aí está Jesus. E você vai perguntar para Ele: Senhor, você gosta que eu vista esta roupa? Está legal, está bonita? E se você vê um sorriso de aprovação no rosto de Jesus, compra. E se você vê uma lágrima nos olhos de Jesus, não compra. O sábado, antes de ir para a igreja, você se senta diante do espelho, olha como está meu penteado, meu rosto, meu lábio, minhas orelhas, como estão. Mas depois de dar uma olhada no espelho, dá uma olhadinha do lado. Se você é cristão, Jesus está perto de você. E pergunta: Senhor Jesus, você fica feliz se eu for assim, vestido assim para a igreja? Quando você senta para comer, pergunta se Jesus está feliz com a comida que você está comendo. Quando você está querendo entrar a um lugar, pergunta se Jesus está feliz você entrando a esse lugar. Quando você vai assistir um programa, pergunta se Jesus está feliz você assistindo esse programa. Queridos, a vida cristã é a vida mais fascinante que existe,
quando existe um relacionamento de amor com Cristo. Agora, quando você pensa que tornar-se cristão é entrar numa igreja e obedecer tudo que a igreja pede, porque a igreja proíbe certas coisas, então você está entrando a um inferno de vida. Não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você entre a uma experiência diferente de amor com Ele. E o que vai dirigir sua vida não é o que a igreja diz, é o que Jesus diz através de sua palavra, através dos escritos do Espírito de profecia, através dos conselhos que Deus deixou para você. Você não vive para a igreja, você vive para Cristo. Só que ao viver para Cristo, a igreja vai estar feliz com você. Ao viver para Cristo, a igreja nenhuma vai ter que disciplinar você. Mas o que inspira a sua vida, o que dirige sua vida, não é o pastor, não é o ancião, não é a igreja, é Cristo. Querido, você vai entender que ser cristão é ser um homem feliz. Que eu te digo uma coisa: viver com Cristo é a experiência mais linda da vida. Você não se sente mais sozinho. Pode estar onde estiver, pode andar por onde for, você nunca mais está sozinho. Você tem que ser submetido a uma cirurgia. Os filhos de Deus também são submetidos a cirurgias. Mas quando você não tem Jesus, você entra na mesa da cirurgia, só você, o médico e os instrumentadores. Mas quando você tem Jesus, Jesus está aí, dirigindo o médico. Você não tem medo da morte, você não tem medo do futuro, você não tem medo de nada. Pode andar em meio da noite num cemitério, você não tem medo de fantasmas, você não tem medo de almas que vêm do outro mundo, você não tem medo de nada. Pode viver confiado. Um dia eu saí em Salvador do meu hotel e quando abri a porta para sair do quarto, eu vi um sapo aí na porta do meu quarto. Um sapo com um alfinete cravado no coração, amarrado com umas linhas pretas. E um monte de sal e cinza de cigarro em torno do sapo. Evidentemente, alguém tinha feito um trabalho de macumba contra mim. E eu peguei o telefone e chamei para o gerente do hotel. E pedi: olha, por favor, podem vir aqui? Quero que vejam uma coisa. E ele veio e viu aquilo e ficou horrorizado e pediu desculpas. E chamou as faxineiras para limparem. E uma faxineira chamou a outra, e a outra chamou a outra, e ninguém tinha coragem de mexer isso, ninguém tinha coragem de limpar. Todo mundo pálido, olhando-se um para o outro. E eu falei: mas por que não limpam? E uma mulher, uma faxineira, quase que chorando, disse: Senhor, não podemos mexer isso. O único que pode mexer isso é alguém que entenda essas coisas. Nós não podemos fazer isso. Falei: me empresta a vassoura aí. Não, Senhor, não faça isso. Me empresta a vassoura. Agarrei a pá, a vassoura, limpei, coloquei. Agora você leva para o lixo. E aquele pessoal olhava com os olhos grandes para mim. A maldição vai cair em cima do Senhor. Mas já passaram anos. Estou cada vez melhor de saúde. Não me acontece nada. Porque eu não ando só. Eu encontrei um dia um amigo maravilhoso. Não é só meu Salvador, é meu amigo. Querem que lhes conte um secreto? Muitas vezes eu deixo triste meu Senhor Jesus. Me dói muito o coração. Quando eu percebo, eu já vejo uma lágrima rolando pelo seu rosto. E eu corro e me abraço dele. E lhe digo: Senhor, me perdoa. Eu não queria machucar teu coração. Mas eu descubro que enquanto estou neste mundo, ainda carrego a natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa não gosta de andar com Cristo, gosta de andar longe de Jesus. Mas eu sei que Jesus está com os braços abertos e me recolhe e me abraça.
E me disse: filho, tudo bem, eu te amo. Você é a coisa mais linda que tenho. Vamos continuar a caminhada. E é assim que vamos andando. Viajo muito tempo. Quase 9 meses do ano fico longe de casa, comendo em restaurantes, dormindo em hotéis. Estes 15 dias aqui em Portugal tenho o grande privilégio de ter minha esposa comigo. É uma coisa estranha, ela nunca está comigo, porque tem que ficar em casa. Mas eu nunca me sinto sozinho. Encontrei um amigo, e é desse amigo que lhes estou falando todas estas noites. Muitas vezes me emociono quando falo de Jesus, porque eu não quero nem imaginar o que seria a minha vida hoje se um dia não tivesse encontrado Ele na minha vida. Então, querido, quando estas noites eu apelo a seu coração, eu não estou querendo simplesmente que você se torne membro da Igreja Adventista, não, é muito mais do que isso. Quero que você seja um homem feliz, uma mulher feliz. Quero que você não tenha medo da morte, nem do presente, nem da vida, nem do futuro, nem da inflação, nem do desemprego, nem da recessão. Quero que você ande pela vida seguro, porque encontrou um amigo maravilhoso em Cristo, seu Salvador e seu amigo. Esta noite, tenho certeza que eu estou pregando aqui para muita gente que já foi um dia membro da Igreja Adventista. E por essas coisas que a vida tem, saiu da igreja há 20 anos, há 10 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano. Você está frio, está morto na vida espiritual. Largou a igreja. Quero que te diga uma coisa. Você nunca foi feliz longe de Deus e de sua igreja. A maior prova de que você nunca foi feliz é que esta noite você está aqui. Você sempre carregou na vida um vazio. Quando vem um perigo, quando o seu carro parece que vai bater, você fica desesperado pensando que está perdido. Mas, querido, esse não é o plano de Deus para você. Deus não quer que você viva assustado. Ele está voltando, Jesus está voltando e quer ver você feliz. Por que não fazer desta semana a grande semana de sua vida? O seu retorno para Jesus e para a sua igreja. Você me dirá: pastor, não posso. Eu já fui longe demais. Eu estou tão amarrado lá fora, eu não posso mais voltar aos braços de Jesus. Você pode sim. Enquanto você tem vida, Deus está chamando. E talvez esta semana seja a última vez que Deus está chamando você, está suplicando você, está tocando teu coração. Você não pode ficar indiferente ao chamado divino, porque mais tarde pode ser tarde demais. Há 4 anos atrás, pregamos em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Vocês viram algumas fitas daquela semana. O ginásio Ibirapuera reuniu 30.000 pessoas nas últimas noites. Eu não sabia, eu não soube dos milagres que Deus fez naquela campanha. Alguns anos atrás, eu descobri. Aquela primeira noite do Ibirapuera, lá em São Paulo havia um homem milionário, rico, engenheiro de desenhos da Fiat Automóveis. Os novos modelos de carros Fiat nascem na cabeça deste homem. Ele dirige a equipe de desenho da Fiat. Um homem famoso, rico, um bom trabalho, uma boa profissão, muito dinheiro, uma mansão, mas um homem vazio e infeliz. Era ateu, não cria em Deus nem no diabo. Alcoólatra, mas ele não aceitava que era alcoólatra. Ele dizia que era um bebedor social.
A verdade era que não havia dia que passava sem beber. Era uma pobre vítima do alcoolismo. Um dia, um sábado de noite, chegou em casa, meio bêbado, bateu a mulher e depois saiu a andar pela rua para esfriar a cabeça. E enquanto andava pela rua, começou a perceber a miséria de sua vida. Sua filha mais nova, com 16 anos, ficou grávida. E ele mostrou a porta da rua para a filha e disse: vai embora daqui, você não tem mais pai. E nunca mais soube do paradeiro da filha. O filho mais velho, afundado no mundo das drogas até o pescoço. E este homem começou a pensar: o que fiz com minha vida? Eu não fiz feliz a minha mulher. Minha filha não sei aonde está. Meu filho, um pobre viciado em drogas. De que serve o dinheiro que tenho, a posição que tenho, tudo que eu tenho, de que serve? E enquanto andava pensando na miséria de sua vida, viu um monte de gente atravessando a Avenida Brasil em direção ao Ibirapuera. E perguntou: o que tem aí? E alguém disse: olha, tem um pastor que está pregando. Vem cá, entra. Mas ele era ateu. Ele não cria em nada. Por outro lado, aquela noite ele não tinha nada que fazer. E então teve curiosidade. Vou ver o que esses crentes, o que esses protestantes falam. Quero ver. E entrou por curiosidade. E sentou-se lá em cima. E ele me contou depois: pastor, o Senhor começou a pregar. E em meio do sermão o Senhor olhou para mim e disse assim: não importa se você é um bêbado, um alcoólatra, se você é um ateu, se você não crê em Deus, você pode dizer que Deus não existe. Se quiser pode xingar a Deus, pode pegar minha Bíblia, pode jogá-la no lixo, pode dizer que tudo é mentira. Mas no fundo você é um homem vazio que precisa de Jesus. E quero que saiba de uma coisa: Jesus ama você. Creia você ou não creia, Ele o ama. E ele disse: pastor, as suas palavras eram como bofetadas para mim. E eu pensei: não vou aguentar mais este homem, eu vou embora daqui. E comecei a sair. E quando já estava chegando ao portão, eu vi pelas caixas sua voz dizendo: pode fugir, se você quiser pode ir embora, mas o Espírito de Deus te vai seguir, vai te perseguir, e um dia vai ter que cair de joelhos e aceitar que você precisa de Deus. Pode ir, pode negar a existência de Deus, pode dizer que tudo é mentira, mas há uma coisa que você nunca conseguirá, e é que Deus deixe de amar você. Porque você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. E esse homem disse: pastor, eu deixei o auditório. Comecei a correr pela Avenida Brasil. E a correr como um louco. E aquela voz em meu ouvido: você pode dizer que Deus não existe. Pode dizer que tudo é mentira. Pode xingar, pode jogar a Bíblia no lixo. O que você nunca vai conseguir é que Deus deixe de amar você, porque você é a coisa mais linda que Deus tem. Ah, pastor, disse este homem, eu cheguei ao semáforo, parei aí, naquela esquina. Eu comecei a olhar para os céus e disse: Deus, eu sei que tu não existes. Tu não existes. Mas se tu existes, dime, como podes me amar? Olha a minha vida, sou um lixo, não presto para nada, não valho nada. Olha, arruinei a vida da minha mulher, dos meus filhos, eu não sou ninguém, eu sou um pobre alcoólatra que não valho para nada. Como podes me amar? Esse homem disse que tu me amas, olha para mim, como podes me amar? E este homem me contou: pastor, no silêncio da noite, eu senti aqui dentro de mim uma voz que dizia: filho, não me pergunta como posso te amar, porque eu não sei. O único que eu sei
é que eu te amo. E aquele homem disse: pastor, aí na Avenida Brasil, eu abri meu coração a Jesus e disse: Senhor, eu não sei quem és tu, mas eu te aceito. Por favor, se podes fazer um milagre na minha vida, faz. Ajuda-me. Tira-me deste poço em que me encontro. Eu não creio em ti, mas eu quero crer. Ajuda-me. Na seguinte noite esse homem foi lá. A outra noite também. E no sábado, na sexta noite, quando fiz um apelo para o batismo, ele disse: pastor, aquele homem de terno azul marino que chorava a gritos lá, era eu, o ateu. Hoje, esse homem está batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma madrugada esperou seu filho. Chegou meio drogado. Sempre eu esperava com um pau na mão, ia em cima do garoto e batia no garoto. Desta vez, quando o garoto chegou, ele foi e abraçou seu filho chorando e disse: filho, por favor, me perdoa. O garoto ficou assustado: pai, por que vou te perdoar de quê? Ele disse: filho, eu arruinei tua vida. Você é o que é porque eu tenho a culpa. Eu não tinha Deus. O que é que um homem sem Deus pode fazer, pode ensinar a seu filho? Filho, eu não podia te ajudar. Você é o que é porque eu não tinha Deus na vida. Mas hoje eu encontrei Jesus. Ele me amou, Ele me perdoou. E Ele vai tirar você das drogas, filho. E o filho levou anos. Mas hoje está batizado na igreja, livre das drogas. A esposa também está batizada. E este homem ainda chora, porque não encontrou a filha de volta, embora já colocou anúncios nos jornais para trazer sua filha de volta. Mas ele disse: pastor, eu tenho esperança que Deus ainda vai me devolver a filha. Como Deus pode encontrar um bêbado, um alcoólatra, um ateu, e tornar dele e de sua família uma família feliz? E o que Deus pode fazer em sua vida? Esta noite vou fazer um convite especial. Não é para os membros de igreja. Esta noite o convite especial também não é para as pessoas que ontem se levantaram e vieram aqui. Parabéns pela decisão de ontem, mas hoje fiquem sentadas. A decisão o convite que eu vou fazer hoje é para aquelas pessoas que ontem à noite não puderam tomar sua decisão. Que esta noite querem dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero abrir-te meu coração. Eu quero dizer-te que me ensines a amar-te. Eu quero andar contigo. Eu quero unir-me à tua igreja nesta terra. Eu quero conhecer mais da Bíblia e preparar-me para ser batizado como aquele homem de São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que tu juntes também minha família. Eu quero que tu tires o vazio de meu coração. É por isso que eu vou ir lá, aceitando o teu convite. E o convite também é para todos aqueles que um dia foram membros da igreja e por essas coisas da vida hoje estão longe de Deus, mas esta noite querem retornar aos braços de Jesus, sem promessas, simplesmente dizendo: Senhor, não consigo mais viver longe de ti e de tua igreja. Eu volto a ti do jeito que estou. Recebe-me em teus braços de amor. Agora sim vamos orar. Pai querido, obrigado
muito obrigado mesmo pela decisão destas pessoas. Algumas delas lutaram, Pai, como lutaram. Talvez algum deles está se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na frente? Eu nunca pensei na minha vida fazer isto. Mas eles estão aqui porque responderam ao chamado de tua voz. E quero que eles entendam que nunca se arrependerão da decisão que estão tomando. Que tu estarás perto deles. Que nunca mais terão medo, porque nunca mais estarão sozinhos. Guarda-os, Deus, cuida-os, conserva-os. E que a igreja os ame, os compreenda, os ajude a crescer na experiência cristã. Te suplico em nome de Jesus. Amém.